Opa, então nesse vídeo aqui eu queria falar o porquê que eu não acho que investir é a melhor maneira de você ficar rico antes dos 25 anos, né? Eu acho que a explicação é um tanto quanto óbvia, mas eu queria mostrar alguns números na prática aqui e dar o exemplo da minha própria experiência pessoal, né? Dado que eu já consegui juntar mais de 600 mil com 21 anos de idade, queria mostrar mais ou menos a minha estratégia para chegar ao primeiro milhão e como os juros compostos não fazem parte da minha estratégia. Inclusive, nas minhas contas, para eu chegar até o primeiro milhão, eu descarto os juros compostos. Eu não uso juros compostos nessas contas porque eles realmente não vão ser de grande ajuda, né? Se você quiser ficar rico cedo, num período de menos de 5 anos, provavelmente os juros compostos não vão ser de grande ajuda para você, né? Agora, se você quer ficar rico ao longo prazo, né? Se você quer ficar rico daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30 anos, daí sim, os juros compostos, eles vão te ajudar nesse processo. Não é o meu caso, eu não quero ficar rico com 50 anos, eu quero ficar milionário com 22 anos. Então, a minha estratégia é um pouco diferente. Eu vou falar um pouco da estratégia aqui e agora eu vou passar aqui para a tela para uma calculadora de juros compostos para mostrar esses números na prática e o cálculo que eu faço aqui e como nos meus cálculos para juntar o meu primeiro milhão, os juros compostos simplesmente não servem para nada. Então, eu estou aqui nesse simulador de juros compostos anônimo, que com certeza não é o do site do Investidor Sardinha, não é desse site. É muito parecido, eu sei, mas não é o mesmo site. Enfim, vou colocar aqui um valor inicial, que no meu caso seria o valor, né? Eu tenho um pouquinho mais de 600 mil na minha conta, mas eu vou arredondar para 600 mil para que seja mais fácil de fazer essa conta. Vou colocar o aporte mensal que eu estou planejando fazer, que seria de 40 mil reais. Aqui na taxa de juros eu vou colocar 1% ao mês, já que hoje em dia a taxa Selic atual está em 15% ao ano, né? Então eu vou arredondar para 1% para ficar mais fácil a conta. E vou ir testando o período, né? Vou colocar aqui o período de 6 meses para a gente ver quanto que vai dar. Bom, daqui a 6 meses eu teria um valor total investido de 840 mil e o valor total final de 882, sendo 42 mil reais em juros. Vou botar um período um pouquinho mais alto, pode ser, 9 meses. Bom, em 9 meses, né, eu já teria batido o meu primeiro milhão e desse meu primeiro milhão, 70 mil seria em juros, né, se contar de aqui até lá, eu teria recebido 70 mil em juros e o valor investido seria de 960. Como no meu cálculo eu não estou contando os juros, eu provavelmente vou atingir meu primeiro milhão daqui a 10 meses, né, cravadinho aqui 1 milhão de reais ou o valor total final de 1 milhão e 81 mil, sendo 81 mil reais de juros. Como vocês podem ver, se você pegar o montante final de 1 milhão, a parte dele de juros é muito baixa, porque realmente é num período de apenas 10 meses. Então, o juro composto não conseguiu fazer a sua mágica. Quando eu tiver 1 milhão de reais investido, eu vou estar recebendo por mês 10.309 reais. Agora, se eu for aqui conseguir realmente manter os meus aportes daí por muito mais tempo, por exemplo, por um período de 5 anos, eu já teria 3 milhões investido e o valor total final seria de 4.356 mil. E daí sim, em 5 anos, o juro composto já faria realmente uma grande diferença, né? Porque eu já estaria aqui falando de 1 milhão 350 mil reais só de juros, né? 1 milhãozinho de juros apenas. Isso mantendo, né, a taxa de juros mensal de 1%. Eu não sei se a taxa Selic vai se manter acima de 12% ao ano por 5 anos, né? Talvez realmente ela mude daqui a 5 anos, ela baixe ou até suba mais, quem sabe? Não dá para dizer. Mas se ela se manter realmente acima de 12% ao ano e eu conseguir um rendimento mensal de 1% daqui a 5 anos e eu continuar meus aportes de 40 mil reais por mês, daqui a 5 anos eu vou ter 3 milhões investidos e o valor total final da minha conta contando com juros de 4.356 reais. Se a gente botar ainda mais anos, mantendo a taxa de juros por 1% ao mês, e a gente colocar 10 anos, eu teria 5 milhões investidos, 5 milhões e 400, e o valor total final seria de 11 milhões 181 mil. E daí sim, os juros iria ter passado, né, o meu valor investido. Então eu teria recebido mais dinheiro com os juros do que com realmente os meus aportes. E por mês aqui, né, com 11 milhões investidos, eu estaria recebendo 110 mil reais por mês apenas de juros sem trabalhar. Eu acho que dá para sobreviver. Eu não sei vocês, mas eu conseguiria sobreviver muito bem com 110 mil reais por mês. E daqui a 10 anos, né, se eu trabalhar direitinho, se eu continuar recebendo meu salário, se eu investir em outras fontes de renda como o YouTube, eu acho que 10 milhões é um valor que dá para chegar assim, sem muito problema. Daqui a 10 anos eu vou ter 31 anos de idade e daí eu aposento com 30 anos e vivo o resto da minha vida sem me preocupar
com trabalho, né? Vivo até os meus 70, 80 anos sem me preocupar com dinheiro, e daí eu realmente posso fazer outras coisas, né? Quem sabe? Eu não sei se eu vou trabalhar com edição de vídeo pro resto da vida. É uma coisa que eu gosto, que eu me identifico hoje em dia, mas putz, daqui a 10 anos trabalhando todo dia com isso, não sei se eu vou ter mais tanta vontade assim de continuar nesse ramo. Talvez eu troque de área, talvez eu tente explorar outras coisas, ou talvez eu simplesmente não faça nada e passe 40 anos assistindo TV e bebendo cerveja, né? Porque hoje em dia eu não gosto de beber cerveja, mas eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, quando a vida ficar mais amarga, eu também vou começar a gostar de coisas mais amargas, como cerveja e cigarro, né? Eu acho que é o curso natural da vida. Você começa adolescente gostando de bebida doce, né? Um corote e um pod ali com sabor de abacaxi, e depois, conforme você vai ficando velho, a realidade da vida vai batendo na sua cara e você começa a gostar de café, cerveja e cigarro sem filtro. Obviamente, isso pode acontecer um pouco antes, né? Alguns adolescentes ali, eles podem partir mais para um paieiro de uva, assim, logo nos primeiros anos fumando, porque realmente já perderam o controle da vida logo aos 16 anos de idade, já começaram a fumar paieiro. Outros, né, que tem mais oportunidade, mais poder financeiro, eles conseguem se manter no pod ali, né? Que é um pouquinho mais caro, mas é muito melhor de ser fumado que um paieiro. Não sei porque eu tô falando disso, perdi totalmente o foco desse vídeo, vou voltar agora para o que eu estava dizendo. Bom, aqui eu tô no perfil do Investidor Sardinha e ele tem uma história muito interessante, né? Ele criou esse canal lá atrás, há muitos anos atrás, e mesmo nos primeiros vídeos dele, ele já fazia aportes muito altos, né? Ele aportava bastante dinheiro por mês, porque ele já tinha um salário alto, mesmo muito jovem. E ele mesmo disse que o primeiro milhão dele, ele não conquistou com venda de curso, não conquistou com canal do YouTube, com nada disso. Ele conquistou o primeiro milhão dele trabalhando, realmente, no emprego normal. Não normal, né? Porque ele realmente ganhava bem mais que uma pessoa da idade dele ganharia. Mas no final ele conquistou o primeiro milhão dele apenas trabalhando. E eu pretendo também seguir o mesmo caminho, conquistar o meu primeiro milhão com o meu trabalho de editor de vídeos até os 22 anos de idade. Eu não sei com quantos anos ele conquistou o primeiro milhão dele, mas eu pretendo conquistar meu primeiro milhão com 22 anos. Outro canal aqui também que fala de investimento, né? Esse aqui mais famoso com a geração Z. Eles também, que porra é essa aqui? Não, o que é isso aqui, cara? Não. Enfim. Bom, eles começaram a fazer vídeos de jogos pro YouTube, no outro canal deles, né, que é Belgas, eu acho, Belgas TV, alguma coisa assim. E eles também ficaram ricos, dessa vez não com um emprego convencional, mas com o YouTube. E depois criaram também um canal de investimentos, mostrando para as pessoas como investir. E eles também fazem uns vídeos mó legais desses golpes da internet, né. Tipo, ele testando o robô do Mines por uma semana, dinheiro fácil. Tipo, eles fazem uns vídeos assim. E são vídeos muito interessantes porque realmente alertam a galera, porque hoje em dia realmente tem muito golpe na internet. Então esses foram exemplos aí de dois canais que eu assisto e 3 pessoas, né, que eu admiro bastante. E eles são exemplos de pessoas que ficaram ricas, né, ficaram milionárias antes de vender coisas, né? Um ficou rico com o seu emprego normal e os outros 2 também ficaram ricos com um canal do YouTube, não necessariamente vendendo alguma coisa, até porque no começo eles faziam apenas vídeo de entretenimento. E realmente, a melhor maneira de você ficar rico cedo é você conseguindo ter uma fonte de renda alta, né? Ao invés de você querer investir 1.000, 2.000 reais aí na bolsa de valores, é melhor você investir esses 1.000, 2.000 reais em você mesmo. E investir em você mesmo, eu começaria investindo em equipamentos, né? Ter um bom computador, ter um bom celular. Hoje em dia eu gravo os vídeos com o meu iPhone 13. Se eu não tivesse um celular bom para gravação, provavelmente a qualidade dos meus vídeos seria pior do que já é. Eu sei que não é o estilo de vídeo mais profissional que você vai ver no YouTube, mas é o que eu consigo fazer no momento, né? Eu pretendo sim comprar câmeras melhores, microfones melhores no futuro, mas no momento não é a minha prioridade. Eu prefiro passar mais tempo estruturando um vídeo onde eu passe informações valiosas do que me preocupar com a estética do vídeo ou coisas assim, né? Então, primeiramente, eu começaria a investir em equipamentos. Tenha um bom computador, tenha um computador que rode, né, a maioria dos programas que você vai precisar usar para prestar serviços online, seja ele um Adobe Premiere, um Blender, um Cinema 4D, o Photoshop ou qualquer outro programa que você use para prestar serviços. A segunda coisa, eu investiria em me profissionalizar em alguma área. Hoje em dia, com a internet, tem praticamente como você aprender tudo de graça na internet, né? Você não precisa necessariamente comprar um curso para aprender alguma coisa, apesar de que sim, alguns cursos, eles organizam esse monte de informação em um lugar só, e se você tem problemas em focar em alguma coisa, às vezes é interessante você comprar um curso. Eu nunca tive problemas com isso, né? Como eu sempre gostei de editar, sempre foi muito fácil para mim focar nessas coisas, e eu aprendi a editar
completamente por tutoriais do YouTube. Vou fazer um vídeo, né, falando mais sobre isso, de como ser autodidata mudou a minha realidade financeira. Então, apenas com tutoriais no YouTube, pesquisas na internet, fóruns, você consegue facilmente aprender uma habilidade que consiga te fazer ganhar dinheiro trabalhando pela internet. Seja ela edição de vídeos, motion graphics, ou design gráfico, ou até tráfego pago. Nunca trabalhei com tráfego pago, mas pode ser também uma habilidade interessante. Não sei se tem tanto espaço assim no mercado para você trabalhar com tráfego pago para gringos. Eu sei que na área de criativa, de edição de vídeo e design gráfico tem bastante, né? Todo gringo sempre está contratando editor de vídeos, todo canal do YouTube é um cliente potencial, né? Eu sempre falo isso, sempre quando me perguntam onde achar esses clientes, cara, pesquisa no YouTube, qualquer canal é um cliente potencial. Todo canal do YouTube sempre deixa o e-mailzinho ou alguma rede social dele, é só você entrar em contato, né? Eu recomendo você nichar, então pesquisa canais de certo nicho e vai atrás dos donos desse canal e tenta entrar em contato e oferecer o seu serviço, seja ele de fazer thumbnails, escrever scripts ou até editar os vídeos. Ou também, se você for um narrador, você pode oferecer os seus serviços de narração. Eu sei que como as pessoas aqui do Brasil têm um sotaque, a maioria das pessoas que falam inglês aqui no Brasil tem um sotaque, às vezes é difícil você se vender como narrador para gringos por causa do seu sotaque, já que eles vão preferir uma pessoa nativa dos países deles para fazer a narração dos vídeos. Eu pulei um pouquinho, né? Eu passei um pouquinho já para a parte de editar para gringos, mas seguindo a sequência aqui seria ter bons equipamentos, virar um especialista em algum assunto em específico e de preferência em algum nicho em específico. Então, eu quero trabalhar com edição de vídeos, você nicha mais. Eu quero trabalhar com edição de vídeos para jogos. Se você puder, nicha mais ainda. Eu quero trabalhar com edição de vídeo para um jogo em específico, que é o Minecraft, ou Minecraft Roblox. Você nichou bem, né, a sua especialidade e você pode se tornar um expert nisso. Se tornando um expert nisso, o próximo passo seria saber inglês, pelo menos o básico de inglês, para você conseguir vender o seu serviço para o exterior e conseguir ganhar em dólar. O próximo passo seria você saber guardar o seu dinheiro e não aumentar muito o seu custo de vida conforme você for ganhando mais dinheiro. Hoje em dia eu ganho em torno de 40 mil reais por mês e eu não tenho um custo de vida muito elevado, né? Na maioria dos meses eu gasto em torno de 3 a 5 mil reais. Eu poderia gastar muito mais que isso, né? Eu tenho estabilidade financeira com os meus investimentos e no meu trabalho para poder gastar mais que isso, mas eu estou bem focado em conseguir meu primeiro milhão, então eu não estou aumentando meu padrão de vida por enquanto, e já faz uns 2, 3 anos que eu não aumento meu padrão de vida, mesmo eu ganhando cada vez mais dinheiro, eu ainda mantenho o meu padrão de vida bem básico. E o próximo passo que eu diria é você criar outras fontes de renda que consigam te gerar uma certa renda passiva ali, que não dependa de 100% do seu trabalho, né? Eu recomendo sim que você comece por uma fonte de renda que possa te pagar muito pela sua hora, mas depois que você crie fontes de renda que não dependam necessariamente de você estar trabalhando ali ativamente e sejam rendas mais passivas, né? Onde você não precisa ativamente estar ali vendendo a sua hora. Que é basicamente o que eu estou fazendo aqui com o meu canal no YouTube, né? Estou tentando criar alguma fonte de renda onde eu consiga ganhar dinheiro e eu não preciso ativamente estar trabalhando. Obviamente eu ainda tenho que trabalhar para fazer os vídeos, mas uma vez que os vídeos são feitos, eles vão gerar visualizações ali durante anos e eu não preciso ativamente estar trabalhando para estar recebendo esse dinheiro. Bom, prestando serviço foi a maneira com que eu consegui juntar muito dinheiro em um espaço de tempo muito curto, né? Então foi praticamente 400 mil reais em 2 anos, né? Ou na verdade 500 mil reais em 2 anos prestando serviço. E logo agora, no meu terceiro ano prestando serviço, eu já estou praticamente bem perto de conseguir 1 milhão de reais. E no meu quarto ano prestando serviço, eu provavelmente já vou ser um milionário, simplesmente editando vídeos para a internet. Foi o caminho que eu segui. Eu sei que existem inúmeros modelos de negócio e dá para ganhar dinheiro de inúmeras outras formas pela internet, mas essa foi a forma que eu consegui e a forma também que eu tinha mais familiaridade, porque edição de vídeo era uma coisa que eu fazia desde pequeno, então para mim foi bem fácil eu conseguir entrar nesse mercado, porque eu já fazia isso desde criança. E também é uma área que não requer faculdade. Se eu fosse fazer faculdade, seriam 4 anos de curso e depois mais um ano ali, né, de estágio, 5 anos de curso. Provavelmente quando eu terminasse esse curso, eu já ia ter 24, 25 anos de idade e eu teria que começar a minha carreira a partir dos 24, 25 anos de idade. Coisa que ia aumentar muito
o tempo até eu conseguir o meu primeiro milhão. Como a minha área que eu trabalho não requer faculdade, eu consegui, ao invés de passar 5 anos numa faculdade, eu decidi passar 5 anos trabalhando para conseguir ficar milionário bem cedo, e depois eu me preocupo com uma faculdade, que inclusive é algo que eu quero fazer. Eu não quero fazer faculdade por causa do dinheiro ou do diploma, eu quero fazer faculdade para conhecer novas pessoas e estudar alguma área que me interessa, né? Eu tenho bastante interesse em fazer uma faculdade de psicologia e também uma faculdade de direito para aprender sobre essas duas áreas que não tem nada a ver com a minha, mas que eu tenho certeza que nessas faculdades eu posso aprender coisas que são muito úteis tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional, né? E se você tem interesse de aprender uma área como a minha, de edição de vídeos, né, trabalho criativo, e tem interesse também em trabalhar para gringos, aqui na descrição tem um link para você se tornar membro do canal. Se tornando membro, você vai ter acesso a essa playlist aqui, né, do Remote Actors Club, e aqui eu ensino você como conseguir clientes gringos e receber em dólar trabalhando com edição de vídeos. E nesses vídeos eu explico como que eu consegui os meus primeiros clientes desde 2022 para cá, e também como que é o meu processo de edição hoje em dia, né, qual software de edição que eu uso e como eu faço para receber o dinheiro dos meus clientes. Além disso, se você virar membro, você vai ter também acesso aqui ao servidor do Discord, né? É só você conectar a sua conta do YouTube com o Discord, você vai ganhar o cargo de membro. E aqui no servidor você vai ter acesso a vários chats, né, onde as pessoas se ajudam, e também tem as causas aqui, né, onde sempre tem gente conversando. Se você tiver interesse, o link tá aí na descrição para você entrar no server e para você se tornar membro. Eu acho que é isso, e até o próximo vídeo.